Olá! Aconteceu ontem no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a sessão solene em comemoração aos 76 anos de emancipação político-administrativa do município. Ainda fazendo parte do aniversário de 76 anos de Cubatão, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene no plenário. O orador oficial da solenidade foi o ex-prefeito, ex-presidente do Legislativo, o empresário Wagner Moura. Eu comecei aqui em 2001 2005, então são quase 20 anos, né, com pagamento diferente, pessoas diferentes. E aí me veio aquela lembrança das pessoas que na época, no primeiro mandato, que nem é a assessoria do vereador Luizinho, que hoje, né, o Carioca está aí de vereador, o Tinho e mesmo o César, prefeito de Cubatão. Então isso me chamou a atenção, né? E é um prazer imenso. Eu acho que faltava só isso para mim, né? Ser orador oficial dessa sessão, e eu agradeço a todos os vereadores da Câmara por me conceder isso. O diploma de cidadão cubatense foi entregue ao Dr. Vanderlei Mangi, delegado aposentado, bacharel em Direito e ex-diretor da Câmara Municipal. O diploma de cidadão cubatense era o que faltava em sua trajetória. Era uma coisa que me faltava, né? Ser cidadão cubatense. Eu nasci nessa cidade, mas o destino quis que eu fosse registrado em Guarujá. E essa homenagem de hoje, eu diria que era a pedra que faltava na coroa, né? Uma pedra importante, porque agora eu sou cubatense, né? Isso aqui é o coroamento de uma luta, de uma trajetória, de uma vida que eu dedico a todos os jovens, a todos os adolescentes que hoje moram nas periferias de Cubatão. Eu vim da periferia, nasci na favela, me tornei delegado de polícia, professor universitário, secretário municipal, diretor secretário da Câmara, chefe de gabinete. Então, se eu pude, eles podem também. E é esse o recado que eu quero deixar para os jovens e para os adolescentes da cidade. Mais uma vez, o Legislativo abriu as portas para que a solenidade ocorresse. O presidente Alexandre Mendes Topete conduziu a cerimônia. Mais uma sessão solene importante, 76 anos de emancipação política na nossa cidade. Foi muito gratificante a gente ver as pessoas se emocionando nessa tribuna da Casa de Leis aqui em Cubatão. Sérgio Calçados ocupou uma cadeira de vereador na 18ª legislatura. Ele esteve representando várias pessoas que receberam o diploma de amigo de Cubatão. Eu não posso deixar de agradecer ao vereador Afonsinho. O vereador Afonsinho, que foi quem me convidou como comerciante, como um homem de história, de luta, me convidou para essa homenagem. E hoje eu não me considero um amigo de Cubatão. Eu sou filho dessa mãe Cubatão que há 76 anos abre os braços e tem uma história por todos aqueles que vivem e vivenciam isso. Então eu tenho orgulho de ser cubatense, eu tenho orgulho de tanto amor que essa mãe tem por nós. E agradecer mais uma vez a todos aqueles que estiveram aqui hoje, todos aqueles que foram de alguma forma envolvidos, todos aqueles que estão por trás do bastidor. Eu acho, assim como você, eu elevo isso para que todos possam entender o amor que essa mãe tem. Alain Matias, secretário de governo, esteve representando o Poder Executivo e levou um abraço do prefeito César Nascimento e ressaltou a importância da cidade. Trago aqui o abraço do prefeito César da Silva Nascimento, um momento histórico, 76 anos de emancipação da nossa cidade. Parabenizar a Câmara Municipal pela decisão assertiva da escolha dos nomes homenageados, principalmente o Dr. Vanderlei Mangi, o ex-prefeito e presidente dessa casa, Wagner Moura. Assim, cumprimento e parabenizo todos que foram homenageados aqui hoje. Agora, falar da nossa amada Cubatão é fácil. Uma cidade acolhedora que acolheu nossos pais, os nossos avós, símbolo de recuperação ecológica, ambiental, uma cidade que sempre esteve à frente do progresso aqui da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Importantíssimo hoje em Cubatão, principalmente hoje de manhã, ali nos casarões da Serra do Mar, a gente foi premiado pela ONU, né, como cidade verde. Antigamente cidade cinza, poluída, Vale da Morte, e hoje Vale da Vida. Mas a gente precisa compartilhar essas ações com o povo de Cubatão, com os cidadãos que fizeram tudo isso acontecer. Veja agora outros assuntos do dia. Feriado prolongado, movimento nas estradas do sistema Anchieta Imigrantes. E na Páscoa, vamos falar sobre a alta do cacau, que obviamente impactou no preço dos ovos de Páscoa.
Encerrando a semana em uma quinta-feira. Hoje é 17 de abril de 2025. Vamos juntos que o seu Últimas Notícias, primeira edição, começou. Olá, uma ótima tarde para você que está com a gente aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Na última sessão ordinária da Câmara, o presidente da Casa, o vereador Alexandre Mendes, o Topete, teve um projeto de lei aprovado. Confira. O presidente da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Alexandre Mendes, o Topete, teve um projeto de lei de sua autoria aprovado em segunda discussão e em sessão extraordinária. A propositura denomina Maria Ponciano o logradouro público situado no Jardim Real. Mais do que justa essa homenagem a Maria Ponciano, né, que era conhecida naquele bairro como a Maria do Churrasco e a mãe da rotatória. Então, por isso, mais do que justa essa homenagem, os familiares presentes aqui hoje nessa sessão, que Deus abençoe enquanto no lugar que ela estiver. Agora, os familiares também se emocionaram. Não é para menos, né, presidente? O filho se emocionou bastante quando falou o nome da mãe dele, não é bastante emoção dele aqui, eu vi, e que Deus abençoe cada vez mais a família dela. A cidade de Cubatão vem acompanhando e monitorando os casos de dengue e chikungunya no município. Vamos conferir agora os dados divulgados pela administração municipal. Em abril de 2025, Cubatão divulgou os números atualizados sobre os casos de dengue e chikungunya na cidade. As autoridades de saúde estão monitorando a situação de perto, uma vez que essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Podem apresentar surtos em determinadas épocas do ano. Foram 38 casos confirmados de dengue no município, um aumento sobre o boletim anterior no mês de março deste ano. O número de casos descartados passou de 145 para 155 e 43 notificações aguardam o resultado da sorologia. As pessoas podem receber a vacina contra a dengue e as demais vacinas de rotina do Plano Nacional de Imunizações em 15 unidades de saúde do município, com salas de vacinação das 9 às 16 horas. No Brasil, cerca de 850 mil casos prováveis de dengue notificados ao longo desses primeiros meses de 2025. 73% se concentram nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Os 3 estados respondem ainda por 86% de todos os óbitos por dengue no país, sendo que São Paulo concentra 305 de um total de 430 mortes confirmadas no período. Sobre a chikungunya, o município segue 100 casos confirmados, 16 notificações foram descartadas e 8 seguem em análise. O Brasil registrou 42.785 casos prováveis de chikungunya nas 10 primeiras semanas de 2025. E acontecerá amanhã, aqui no município de Cubatão, mais uma edição da tradicional Paixão de Cristo da cidade. A encenação mais longeva da região será realizada a partir das 7 horas da noite no CSU Parque do Trabalhador. A abertura dos portões será às 6 da tarde, a entrada no local é gratuita e acontecerá pela rua Marli Alves Pereira. Gente, é fundamental a sua colaboração com 1 quilo de alimento não perecível para ajudar o Fundo Social de Solidariedade do município. Depois do intervalo, vamos acompanhar uma reportagem sobre a alta do cacau, que obviamente reflete diretamente aí nos ovos de Páscoa e os chocolates dessa época. Teremos ainda a nossa previsão do tempo e o quadro do esporte. Fique com a gente também no Facebook e Instagram, @TV Câmara Cubatão. Voltamos já. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com o seu Últimas Notícias, vamos falar agora sobre o chocolate, o item muito utilizado aí nessa época da Páscoa, né? Principalmente pela criançada. Gente, a alta do cacau vem influenciando aí esses valores altos que a gente está encontrando em ovos de Páscoa e também os bombons para o período. Vamos acompanhar a matéria.
A recente alta nos preços do cacau tem gerado preocupações significativas para as indústrias de chocolate, especialmente com a aproximação da Páscoa, um período crucial para as vendas de produtos de chocolate. Vários fatores têm contribuído para essa elevação nos custos, incluindo condições climáticas em regiões produtoras. O aumento do cacau vem desde o ano passado e em decorrência da quebra da safra em grandes produções. O proprietário Tiago Luiz vem sentindo esse impacto. Mas é um impacto que a gente sente, mas também a gente repassa para o nosso cliente e fica tudo certo. Porque a gente não pode perder a nossa qualidade, né? E o cliente que é nosso cliente, ele entende, né, que a gente precisa manter esse sabor no nosso produto. Para o cliente a gente só vende doce, mas não, a gente tem que ter um preço de custo que afinal a gente tem contas a pagar. Tem os colaboradores, tem investimentos também. E para poder manter a empresa de pé, a gente sempre tem que estar repassando para o cliente o valor final do preço de custo que a gente está pagando nas coisas. Os especialistas alertam que, se a tendência de alta continuar, pode haver um impacto duradouro na indústria de chocolate, afetando não somente os preços, mas também a forma que os produtos são comercializados e consumidos. Os microempreendedores que vendem ovos de Páscoa podem se destacar no mercado com estratégias criativas e personalizadas. Realmente, né? Algo que era para ser docinho está bem salgado mais no preço, mas não adianta, para a criançada aí, tem que ser a boa pedida dos famosos ovos de Páscoa aí para essa época aqui do nosso ano, né? Gente, vamos agora para a nossa previsão do tempo, acompanhar a movimentação aqui na cidade de Cubatão. Pia do Jardim Caseiro para você aí na sua tela, para fechar essa semana, né? Uma vez que amanhã já é feriadão, muita gente vai embalar, vai aproveitar aí o sábado, domingo e a segunda-feira para descansar, para curtir. Esse é o clima já que abre o seu feriadão aqui na cidade de Cubatão. Você vai acompanhando aí a movimentação. Os termômetros marcam agora aqui na cidade exatamente 27 graus, marcando os termômetros aqui na cidade de Cubatão. E a gente confere juntos a previsão do tempo para você. A sexta-feira santa será de sol pela manhã com algumas nuvens surgindo durante o dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas continuam amenas, variando entre 20 e 26 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 75% e 100%. O sábado amanhece com sol entre nuvens e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 25 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 80% e 97%. O domingo de Páscoa será de sol entre nuvens pela manhã, com previsão de chuva ainda neste período. A chuva pode se estender durante toda a tarde e a noite. As temperaturas têm leve queda, variando entre 20 e 22 graus. Venta moderado durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 87% e 96%. Do tempo, vamos para o esporte no seu N1. Vamos receber então o Lucas Sena para falar de esporte. Chega para cá, meu irmãozinho. Boa tarde para você, tudo bom? Tudo bem, você, como é que você está? Meu pintinho amarelinho, tudo certo com você? Tudo tranquilo, não é pintinho amarelinho, é prosperidade. É gema, como diria Tarsila Paz. Com toda essa ideia, é isso. Não tem o que Bom, fazer. estamos aí com vários assuntos para falar de esporte, né? Hoje tá recheado o nosso quadro. Santos, Corinthians, Palmeiras. Antes de falar do Santos, vamos começar aí por uma forma diferente, né? Vamos pelo Corinthians, que perdeu em casa. Isso. Igor, eu falei o que para você? Eu te mandei mensagem no Stories, falei que não ia dar e não deu certo, né? Perdeu então, Lucas? O Corinthians acabou perdendo. Boa tarde, Jesse, mais uma vez. Boa tarde para os amigos de casa. O Corinthians recebeu ontem o Fluminense e, como a gente vem falando, né, o Corinthians já tinha perdido para o Palmeiras, né, no final de semana, e foi muito aquém do que demonstrou no Campeonato Paulista. Ontem o Fluminense, que está com um técnico novo, ou seja, no balancete paulista está ok. Enfrentou o Santos, ganhou, enfrentou o Corinthians, também venceu. Renato Gaúcho, 3 jogos, 3 vitórias, foi até Itaquera e saiu de lá com os 3 pontos. O primeiro gol, um golaço, né? A bola acabou tendo uma cobrança de escanteio, o Fluminense jogou a bola na área, a equipe do Corinthians tirou, caiu nos pés do René, o lateral esquerdo, como a gente fala, né, na gíria do futebol, deu na cara da bola um chute forte, a bola acabou indo
numa velocidade, assim, Matheus Donelli, que os torcedores corintianos estão incomodados, estão chamando ele de bracinho de dinossauro, porque não conseguiu alcançar, não conseguiu chegar na bola. 1-0 Fluminense. E aí o segundo gol gerou muito debate na torcida do Corinthians, por quê? Dentro da área, no caso no limite da área, o Josef Martínez, né, o volante corintiano, pisou no cerne do Fluminense, na linha da grande área. O juiz mandou o lance seguir, mas o VAR chamou o árbitro para rever o lance. De fato, né, tem um pisão, a gente vai acompanhar, tem um pisão bem no limite da área, o juiz optou para marcar o pênalti. Arias, um dos destaques da equipe do Fluminense, foi para a cobrança, converteu e deu números finais da partida. Fluminense 2, Corinthians 0, e tanto é que a torcida do Corinthians fez um cântico, né, para o Memphis Depay. Ele deu uma resposta falando que não está entendendo o porquê das cobranças, o porquê que está tendo essa situação no campo. No fim das contas, parece que a relação, a gente vem falando da relação torcida-jogador, parece que agora a torcida do Corinthians está um pouquinho incomodada com o time, claro, depois da derrota no Clássico, né, que é uma situação muito complicada, isso está aumentando os nervos. Mas torcedores, calma, campeão paulista, né, tem que ter um pouquinho de paciência. Exatamente, né, acabou de comemorar, acabou de pular de alegria, sempre tem um momento aí de, infelizmente, acabar chorando. O Lucas vem chorando desde o ano passado com o Santos da vida dele, então, o Santista, só para você inspirar um pouco no Lucas Senna, que tá tudo bem. Mas, Lucas, vamos continuar falando, porque teve empate aí do São Paulo, é isso? Teve empate do São Paulo. O São Paulo foi até o estádio Newton Santos enfrentar o Botafogo e a sina do torcedor tricolor continua a mesma. O time sai na frente, toma empate, sai na frente. Quando acha que o resultado vai ser positivo, não que o empate seja ruim, mas uma vitória seria melhor, né? Mas vamos fazer o balancete do jogo. O São Paulo saiu na frente com o Ferreirinha. O Ferreirinha fez uma jogada pela esquerda, após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para ele. Ele fez a jogada, viu o espaço, bateu colocado, um belíssimo gol do Ferreirinha, que nos últimos jogos tem sido destaque, né, da equipe tricolor. Aí depois disso o Botafogo quis jogar, Arthur tocou para Savarino, que também num golaço passou para a marcação, mandou lá onde a coruja dorme, o goleiro Rafael só pulou para fazer cena. Então, assim, o jogo dos golaços, né? E aí o São Paulo, no finalzinho do primeiro tempo, André Silva entrou na grande área, tabelou com o Ferreirinha, devolveu a bola para o André Silva, o centroavante estava sozinho, foi lá e balançou as redes da equipe do Botafogo. E aí foi assim o jogo, o São Paulo segurando o Botafogo, segurando o ímpeto da equipe de General Severiano. Aí, numa cobrança de escanteio, o Savarino mandou a bola na área. Igor Jesus cabeceou mais que todo mundo, balançou as redes da equipe tricolor, no final 2-2. E aqui eu quero fazer uma crítica ao Zubeldia, porque um colega, né, jornalista, fez uma pergunta. O Zubeldia não gostou, porque parece que teve um atrito entre os jogadores e a comissão técnica. Ele não gostou, falou que o companheiro perguntou para qual time ele torcia. Simplesmente, Zubeldia, o jornalista tem a função de questionar. Se você não gosta, faça um bom trabalho, como o torcedor do São Paulo está incomodado com o seu método de trabalho. Então, ao invés de você criticar o jornalista que questiona, simplesmente faça um bom trabalho, que os questionamentos vão ser bons, ou você julgará que eles são bons. Não fica questionando o que o colega de equipe fez. Faça o seu, que a gente faz o nosso, beleza? Vamos seguindo. Viu só, parceiro? Incisivo está o garoto, né? Seria bom que você passasse isso também para o seu querido Neymar Júnior, né? Seria ótimo para que ele fosse entrando bem em campo. Eu gostei dessa. A gente fala de um e fala do Santos, é isso que vai ser? É, futebol. A gente vai falando sobre todos os times aqui, né? Agora, alguém acordou sorridente hoje, tô até com a caneta aqui na cor, né? E fiquei sabendo que vai rolar um aumento. O Leandro Gianotto está feliz. Olha, porque o por mais Palmeiras vitórias palmeirenses. Venceu, mais vitórias do Palmeiras. Exatamente. Até chocolate Por isso que a hoje. Tarsila tá serelepe também. Exatamente. Aqui tá com um sorriso de boca a boca, faz sentido. Então vai ter aumento. Foi vitória palmeirense, então? Foi vitória palmeirense. Palmeiras foi até Porto Alegre, no Beira-Rio, enfrentar o Internacional. Um jogo ali mascado, 0-0. E aí o que acontece? Gustavo Gomes lançou para Richard Rios. Richard Rios ganhando a marcação. Tocou rasteiro para a área, Facundo Torres estava, como dizia meu avô, livre como uma andorinha voando no céu de verão, balançou as redes para a equipe alviverde. Resultado curto, né, 1-0, um placarzinho xoxo, mas o que, como diria aquela dupla, aquele grupo, né, o Skank, bola na trave não altera o placar, o que interessa é balançar a rede. 1-0, equipe do Palmeiras vitoriosa, e o torcedor está feliz. É muito rimador você, né? Olha, para quem nos acompanha, há um tempo atrás eu dei um presente pro Lucas Senna, foi uma camisa ímpar aqui pro momento, ele não soube onde enfiar a cara. Hoje eu vou fazer a mesma coisa de uma forma diferente, como eu sempre venho azucrinar a vida do nosso querido. Olha que coisa bonita. Aqui, né? Porque, vamos a geral, por gentileza, eu vou até chegar um pouco perto dele, porque por um milagre, eu falei há um tempo atrás que Santos não estava ganhando, Santos aí ganhou o Lucas Senna, um alívio, né? Eu vou deixar até aqui, ó. O peixe conseguiu respirar, né? Mas uma coisa aí que eu fiquei sabendo, não sei se é voz da minha cabeça,
O Neymar de novo se lesionou. O Neymar se lesionou. O Neymar se lesionou. Vamos por partes, né? Vamos falar dessa parte da lesão. O Neymar, ele começou como titular depois de um bom tempo, ele voltou para o Santos, né, contra o Fluminense. Muitos questionam se voltou na hora errada, se forçou. Eu não sou médico, não posso falar. Mas ele jogou 31 minutos ontem e teve um lance ali, um encontrão que, em sequência ao gol do Santos, ele sentiu um incômodo no músculo superior da coxa esquerda, né? A parte de trás da coxa. Ele está realizando exames e assim que tiver um diagnóstico, o Santos vai passar o grau de intensidade de quanto tempo ele vai ficar fora. Não sou médico, mas eu tenho sim um diagnóstico. Se aposentar. Ó, beijo, vai descansar, lindo. Eita, como é fã do Neymar Júnior esse Super. Santos. E agora falando do jogo, né? Muitos torcedores postaram aquela música, né? Aquilo que parecia impossível, o Santos foi lá e ganhou. Quando tudo era contrário, né? Sem treinador, né? Tá o treinador interino César Sampaio, ex-menino da Vila, e parece que ele tirou da caixinha umas boas ideias, né? Ele foi lá, montou um esquema tático, e o Santos foi lá e ganhou do Atlético Mineiro, como disse a minha mãe, teve uma canja na Vila Belmiro ontem. Santos 2-0. Zé Ivaldo teve uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para o Zé Ivaldo, que ali ele pegou na veia, né? Como a gente diz, mandou um chute forte, 96 quilômetros, o chute que fez o Santos sair na frente, e 5 minutos depois, aí ele foi lá até provocou, né? Ele que jogou no Cruzeiro provocou, comemorando como se fosse uma galinha, porque o Atlético Mineiro tem um apelido de galo, então é uma rivalidade ali de Minas. E o segundo gol do Santos, 5 minutos depois, no contra-ataque, Barreal começou a jogada, tocou para Tiquinho, que tocou para Bom Tempo, chegou na grande área, tocou para Barreal, que quase escorregando ali, conseguiu balançar as redes. Final do jogo, a primeira vitória santista no Campeonato Brasileiro, o Santos que estava na zona de rebaixamento deu um salto. Então 2-0 Santos, como diz a música, aquilo que parecia impossível, milagrosamente o Santos ganhou, Jefferson Santos. Tá bom, então, né? Vitória santista. Faz o favor pra mim, ó. Pois não. Você pode pegar, leva pra você, tá bom? Você, seja feliz. Leva assim. E faz o seguinte, divide com o Cauã, tá bom? Com o Cauã pode deixar, meu querido. Vamos lá, juntos, viu? Boa tarde pra você, até logo mais à noite. Até a noite. Bom, gente, olha, por enquanto é só, logo mais às 6h15, então, tem a Lucacena, a nossa segunda edição. Lembrando que você pode continuar conectado aqui junto com a gente, TV Câmara Cubatão, no YouTube, Facebook e também Instagram, acessando por lá nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, tchau!